No caso do Paulo Souza, acho que o que pesou foi a multa, né? Eles levaram o Paulo Souza para Bragança Paulista, ele comandou o time contra o Bragantino, uma atuação assim deplorável, os jogadores claramente não pareciam afim. Eu lembro que o Vitinho perde um gol ridículo nesse jogo e o Flamengo perde para o Bragantino. E no dia seguinte ele continua lá com a delegação e tal. Depois ele é demitido. E aí o Dorival Júnior se apresenta em Porto Alegre e comanda o time no sábado à noite contra o Internacional. Foi um negócio realmente meio constrangedor. Mas ali claramente o técnico esperou a multa, né? Ficou na dele, falou, tá bom, vamos mandar embora, multa milionária, vou ficar por aqui, me paguem e eu vou embora para a Itália. E assim foi. Né? Portugal, Itália, mas acho que Itália, né? Acho que ele fica mais na Itália do que em Portugal. Enfim, mas voltou para a Europa. Não sei se o caso do Carpini é o mesmo, mas de fato é uma situação muito constrangedora, né? E é difícil até você imaginar como é que um jogador vai receber instruções de um técnico sabendo que ele está ali possivelmente pela última vez, né? Salvo um resultado positivo que mude aí as coisas e dê aí uma sobrevida. Mas é estranho, é bem estranho. Eu continuo achando absurda a maneira como os 4 personagens que tomam as decisões do futebol de São Paulo seguem calados, desaparecidos. Não vejo entrevista de nenhum deles. Falo do Casares, do Belmonte, do Rui Costa e do Muricy. Nenhum deles. Você não vê ninguém falando nada. Aliás, o Casares, né, eu estava revendo ontem o vídeo da chegada do Rames, né? Quando o Rames vem no jatinho e o Casares vai esperar, e o Casares anda do lado dele no aeroporto lá o tempo todo, né? Todos os repórteres e câmeras em volta. E tá subindo o Casares. Tinha que aparecer para falar um pouquinho sobre essa situação, né? Não pode ser só na boa, gente. Falando sério. O presidente que gosta de se apresentar sempre nas horas boas, ele tem que dar a cara nessa hora também e falar alguma coisa pro torcedor. Quem fala hoje é É, o chefe da torcida organizada do São Paulo. exatamente. O presidente do Ia te clube não falar, fala. eu É ia te falar bizarro isso. isso. O meu porta-voz das coisas tem sido o É. Baby, o chefe da Independente, que já rompeu com o Carpini, falou que ele vai sair, não sei o que e tal. Ele que todo jogo vai lá e fala alguma coisa. De fato, ninguém está falando. O Casares e também o Belmonte, nesta terça-feira, postaram fotos, mas aí fotos do embarque, todo mundo meio embarcando ali e tal. Curiosamente, as fotos, eles estavam todos, o Belmonte e o Casares, mais próximos do Milton Cruz do que exatamente do Carpini. Não sei se isso significa alguma coisa, mas as fotos são assim. E fotos assim meio neutras. Vamos para vamos para o Rio e tal, força total, concentração, trabalho continua, aqueles papos. O fato é que o Carpini ainda é quase que um abatedouro você ter no seu próximo desafio, você praticamente demitido ou demitido apenas não anunciado, ter que encarar o Flamengo no Maracanã, né, o Casagrande. Não é jogar contra como o Rogério, que no seu último jogo era o jogo contra o Puerto Cabello no Morumbi. E aí o São Paulo ganhou e ele foi embora. Agora é o Flamengo no Maracanã. Um Flamengo forte, que ainda não está jogando bem, mais forte, né? Para mim, junto com o Palmeiras e o Atlético Mineiro, são os 3 favoritos do campeonato e de tudo que está disputando. É um bate de frente numa situação bem desconfortável, porque entra aquilo ali mesmo que você falou, tem um abatimento, né? Se o Carpini está nessa situação e sabe de tudo, ou mesmo que ele não tenha falado para ele, ele está sabendo qual é a situação dele, é impossível ele não estar abatido. Né? Um abatimento, um cara fica mais calado, não conversa tanto, aí você vai ter que dar uma preleção, você não tem muito argumento, você olha para os caras estão te olhando assim, sabendo que você vai sair, sabe? E o jogador também reage com o abatimento. Ninguém vai lá no Maracanã hoje, os jogadores de São Paulo, fazer corpo mole para derrubar um treinador. Não é isso que eu estou falando. Não vão fazer isso, não fazem isso. O que eu acho é assim, tem o abatimento do ambiente. Você está sem comando, né? São jogadores que vão lá, que o treinador vai falar uma coisa para eles, mas eles sabem que o treinador já praticamente está demitido. E aí, talvez eles, se tiver uma liderança forte ali, ou algumas lideranças fortes ali, eles se reúnem depois que o treinador fala. Por favor, vocês vão sair, deixa a gente conversar entre nós ali, tem que puxar força entre eles. Eu participei de diversas vezes de situação assim, né? Que o treinador fala umas coisas que o time não tá bem, o treinador tá falando um monte de coisa lá que para os jogadores não tá fazendo mais sentido. A gente pedia pro treinador sair e conversava entre nós ali, ó, gente, vamos lá, vamos falar. Não mudava nada do que ele falou, né? A gente não mudava, nunca mudou a tática do que o treinador falou, mas a gente muda o ânimo.
porque o Carpini vai conseguir passar a tática, mas ele não vai conseguir passar a motivação, porque ele deve estar desmotivado, ele deve estar abatido. Então o treinador passa o abatimento dos jogadores, né? E os jogadores que têm que reagir. Eu acho uma situação muito arriscada. Você dirigir o Flamengo, você jogar contra o Flamengo no Maracanã dessa maneira. Se já está demitido, se está procurando outro cara, deixa o cara embora e coloca o Milton Cruz ali, que aí dá uma motivada, é uma mudança. Uma mínima mudança dá um start assim, diferente dentro de um grupo de jogadores de futebol. Mas o mesmo cara é um risco grande que o São Paulo vai correr. Bom, ao Mauro, do outro lado, claro que as atenções estão voltadas para o Carpini, porque é o técnico que deve sair, o São Paulo vive um momento ruim. Tem o Flamengo, que estreou mal, embora tenha vencido, e agora tem esse jogo importante. A torcida tem agora, depois da conquista do estadual, esperado mais desse Flamengo, talvez seja hoje. O Flamengo teve uma atuação patética contra o Atlético Goianiense, né? Foi um negócio bem constrangedor. A atuação foi muito ruim. Eu imagino que o Tite talvez possa fazer até alguma mudança para hoje. Não sei se vai fazer, mas acho que seria necessário até tirar os jogadores da zona de conforto, dar o sinal de que os jogadores não têm posição garantida, se é que eles não têm, né? Porque ele vem repetindo uma formação e ele tem opções, ele tem um elenco que oferece a ele alternativas. E o jogo de domingo acho que deu um sinal claro de um velho problema, que é uma acomodação que o time apresenta em alguns momentos, né? E já foram 2 partidas desse ano nas quais o Flamengo vencia por 1-0, tinha um homem a mais, cedeu o empate, no caso para o Milionários, lá em Bogotá, para o Libertadores, e domingo para o Atlético. E quase tomou a virada, né? Chegou até um pênalti contra si, que foi perdido, e um gol anulado, né? O Atlético poderia ter virado o jogo. Então foi uma atuação muito ruim, e acho que o time entra em campo hoje sobre uma cobrança de uma boa atuação contra o São Paulo. Não só de vencer o jogo, mas de jogar bem. O Flamengo precisa jogar bem. Tem que mostrar para o seu torcedor um futebol com mais qualidade, e o Tite tem que diversificar um pouco a forma de jogar. Essa formação com os 2 pontas, com muita conexão direta da defesa para o ataque, a bola passando um pouco pelo meio campo, ele precisa rever isso. Talvez com a entrada do Gerson, quando o Gerson voltar a ser titular, especialmente se ele entrar no lugar do Luiz Araújo, eu acho que isso pode começar a mudar. Casão, e o Flamengo, hein? Tinha uma expectativa muito grande, né, para esse brasileiro. Eu apontei lá quando me perguntaram quem é o favorito para o brasileiro. Eu falei Flamengo, mais que o Palmeiras até, para mim. Mas nesse primeiro jogo decepcionou. Fez um estadual tranquilíssimo, né? Não teve adversário, não tomou nem gol, campeão em cima do Nova Iguaçu. Mas nesses jogos faltou alguma coisa. É difícil falar, né? Porque não é o Flamengo jogou muito mal. Não jogou bem contra o Atlético Goianiense, mas não foi aquele horror como algumas coisas que a gente tem visto em alguns outros times. Mas falta alguma coisa ainda. Olha, assim, para mim o Flamengo é o melhor time tecnicamente da América do Sul. Não tem nenhum time, não tem nenhum elenco na América do Sul tecnicamente perto do Flamengo. Agora nós temos que ver como funciona o treinador, né? O Tite é um ótimo treinador de clube, mas quantos times o Tite treinou que encantou, que fazia grandes partidas? É muito pouco. O modo do Tite preparar um time, dele escalar um time, ou dele conversar com um time, é muito pragmático, sempre foi. É vencedor em clube? É vencedor em clube, mas dificilmente um time encanta. Só que o Flamengo tem time para encantar, tem time para jogar bem, tem time para dominar o adversário e vencer. Né? E com o Tite, dominar o adversário, ele consegue dominar, mas não é com encantamento. É aquele estilo como foi a Libertadores do Corinthians, né? Como era a seleção brasileira, por exemplo. A seleção brasileira não encantou. A seleção brasileira com o Tite jogou bem quando ele entrou. Aquela eliminatórias que era o Dunga, estava em 6º lugar, aí jogou bem pra caramba, chegou em primeiro, foi fantástico. Depois daquilo, não jogou mais. Sempre foi aquele joguinho fechado, tentando fazer um gol, ganhar de 1-0, assim, sem muita reação. É o estilo do Tite treinar. Então eu não sei se em algum momento esse Flamengo, que é uma Ferrari na mão do Tite, vai realmente voar. Vai realmente dar o máximo dela. Se ele vai conseguir tirar. Ele consegue tirar o máximo dos jogadores taticamente, na parte de motivação, mas tecnicamente
eu acho que ele nunca conseguiu realmente tirar o máximo de cada jogador na parte técnica, na minha visão. Eu vi o time do Corinthians de 2015 jogar muito bem e vi o Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians no Morumbi, que eu estava fazendo o jogo, também jogou muito bem. Mas fora isso, eu vejo sempre os times do Tite disputando títulos, mas assim, um modo tático, uma coisa bem fechada, uma coisa que não toma gol, entendeu? É aquele negócio, não toma gol, como foi no Brasileiro, no Carioca, não toma gol. Então você pega, de um lado, o Diniz, que chuta o balde e põe um monte de atacante, e você tem do outro lado o Tite, que tem um time altamente técnico, mas que tem um esquema tático, um pensamento, uma visão de futebol diferente, né? Ele gosta de tirar o máximo tático dos jogadores. Não sei se esse Flamengo vai encantar, mas continua sendo favorito. Pode ser campeão sem encantar. Mas aí, se for campeão sem encantar, vai ser um desperdício pro futebol, né?